nome é Luiz Alves, eu sou professor aposentado, já fui prefeito dessa cidade 2 vezes e sou apaixonado pela cultura sabarense. Então, meu interesse em pesquisar sobre a abertura do sepulcro foi quando, numa Semana Santa, eu estava numa igreja e o padre, muito bom padre, todo mundo gostava dele, falou uma coisa que me chocou. Ele falou assim: gente, abertura do sepulcro, o que o pessoal vai fazer lá, gente? Aquilo é idolatria. É uma cerimônia de mais de 200 anos, né? O Zoroastro Passa, o livro dele vai fazer 100 anos agora. E ele fala que já era centenário. Então, será que o pessoal está cometendo idolatria há 200 anos? Ou será que esse padre está mal informado? Aí eu fui pesquisar, né? Aí foi esse livro do Zoroastro, tem alguma coisinha. Foi um livro do Antônio Santa Rosa, que é mais um guia turístico, mas tirei de lá alguma informação. Peguei uns jornais muito antigos, Caquente, etc. Encontrei alguma coisa. Fiz entrevista com pessoas antigas que me passaram algumas coisas e fiz ilações, fiz deduções. Então, a gente percebe que existe aquele triângulo. A pessoa conhece, a pessoa ama e a pessoa preserva. E existe um outro triângulo também. A pessoa não conhece, nem é triângulo direto, a pessoa não conhece e a pessoa deixa descartar. Então eu fui procurar isso aí e vi que essa cerimônia, que é típica de Sabará, é daqui de Sabará, é só nossa, ela tem significados maravilhosos que nossos antepassados deixaram para nós. Mas nessa poeira do tempo aí, essa coisa foi sendo esquecida e nessa cerimônia de abertura do sepulcro, as pessoas vêm aqui para rezar. Semana Santa a gente reza, né? As pessoas vêm aqui, mas quase a totalidade, não sabe o que está acontecendo. Então, vou mostrar aqui os resultados dessas pesquisas que eu fiz, tá? Então, a primeira pergunta: por que Quinta-feira Santa? Bom, essa cerimônia, ela foi criada pelos sabarenses, né, nossos ancestrais, e eles, como bons católicos, não queriam competir com as cerimônias oficiais da sua igreja. Então, por exemplo, sexta-feira, nós temos na igreja, atualmente na Igreja do Carmo, a cerimônia da cruz, o sermão das 7 palavras. Depois, nós temos a procissão de enterro, né? E antes o descendimento da cruz. Então, sexta-feira está fechado, não tem jeito. Sábado ninguém fazia nada, né? A igreja prega ao silêncio, concentração. Os judeus nos sábados ninguém fazia nada, até Jesus, né? Eles acusavam Jesus: você curou alguém no sábado? Seus discípulos colhiam espigas no sábado, achavam que era pecado. E os judeus, a hora eles começam a contar na sexta-feira, né, de 6 horas da manhã e fecham às 6 horas da tarde. Então, depois das 6 horas já começava, chamavam lá de sabá, já começava. Então, Cristo foi tirado da cruz às pressas, né, às pressas por causa disso. Então, domingo era a ressurreição. Então, sexta-feira não tinha jeito, sábado impossível. Então, quinta-feira, pronto. O que é a Semana Santa? Semana Santa a gente reúne, a igreja reúne numa semana os momentos finais da vida terrena de Jesus. Não tem questão cronologia, não. Por exemplo, nós aqui fazemos a cerimônia, a procissão de encontro na terça-feira. Então, a quinta-feira por causa disso, agendar. Depois as cerimônias, né? Bom, Jesus, na quinta-feira, ele já começa a ser abandonado. Um trai, o outro nega. Quando ele vai para a cruz, os discípulos olhavam de longe. Tudo está lá nos evangelhos. Então Jesus não teve o velório. Eles carregaram Jesus da cruz, colocaram num sepulcro novo. E vejam bem, sepulcro novo, não tinha ninguém enterrado lá. Jesus não tinha nem a companhia dos defuntos. Aí o povo de Sabará falou assim: vamos fazer um velório de Jesus? O velório que a humanidade negou, etc. Vamos fazer o velório de Jesus. Aí fazemos o velório de Jesus. E tem as coisas que envolvem esse velório. Por exemplo, o coral, chama Flos Carnério, o coral aqui de Sabará, esse coral ele entoa músicas em latim e
cantos fúnebres, simbolizando aquelas carpideiras, né? Na cultura judaica, em outras culturas, aquelas mulheres que eram às vezes até contratadas para chorar, velar o morto. Então o coral Flores Carmelo, ao cantar aquilo, elas representam as carpideiras. Depois o manjericão, é uma flor, é uma planta, né? Planta muito cheirosa. As pessoas trazem o manjericão para cá e algumas pessoas tiram um galinho do manjericão, levam para casa, espetam, né? Espetam lá no chão, ela brota de novo. Então aí já é um símbolo da ressurreição, a planta ressurge. E o perfume? O perfume que a planta exala é um perfume que não lembra a morte, não. É o perfume da natureza, é um perfume da vida. Então, nesse velório não se exala o cheiro da morte, mas sim o perfume da vida. Muito bem, aí as pessoas vêm até aqui e colocam aqui de lado as pessoas colocam uma moedinha. Aí é a coisa mais distante, aí é uma mistura até de religiões. A gente sabe, a gente estuda, e o pessoal da época era muito culto, sabia disso, que no tempo dos gregos, eles faziam o seguinte: existia aquela lenda de que havia o mundo dos vivos e o mundo dos mortos. Então, havia um rio separando. E nesse rio havia um barqueiro chamado Caronte. Esse barqueiro pegava as almas, as pessoas mortas estavam do lado do mundo dos vivos. Então, esse barqueiro fazia o transporte das almas do mundo dos vivos para o mundo dos mortos, né? E eles colocavam, vocês já devem ter visto alguns filmes aí, etc., quando eles iam enterrar ou cremar os mortos, eles colocavam, os gregos, eles colocavam uma moedinha no olho ou na boca do defunto. Essa moedinha é para ele pagar o barqueiro. Então, o barqueiro, para levar para o mundo dos mortos, ele cobrava uma moedinha. Então, essa moedinha era para fazer isso. Então, nesse sincretismo religioso, essa moedinha lembra isso. Nós vamos colocar aqui uma moedinha para pagar o barqueiro. Só que o barqueiro já não é mais o Caronte. O barqueiro, aquele que vai nos levar da vida que nós temos agora para a vida, a mansão dos mortos. No credo católico até fala, essa é a mansão dos mortos. Então, essa moedinha que nós colocamos aqui, a gente está homenageando Jesus, oferecendo esse Jesus aqui, isso aqui misturado com o barqueiro, que afinal de contas, Jesus é o barqueiro, que vai nos levar dessa vida para a vida do outro lado, para o céu, vamos dizer assim. E os católicos acreditavam que eles colocando uma moedinha e tirando uma outra, levar para casa, que eles iam guardar essa moedinha ia atrair mais moedinhas, mais dinheiro, e esse dinheiro deveria ser usado na caridade, que é a pregação de Jesus. Então essa é a história da abertura do sepulcro. Eu acho que é o momento maior da religiosidade sabarense.